a gente inicia uma série sobre estudo das normas técnicas, né? Estudos das normas técnicas de distribuição de energia elétrica. Estaremos falando aqui sobre a região de Santa Catarina, né? Focando as normas da FECOERUSC, Federação das Cooperativas de Santa Catarina. Nós temos aí 22 cooperativas espalhadas em Santa Catarina, cooperativas distribuidoras. A grande maioria se tornaram, né, permissionárias. Tem uma cooperativa que foi determinada como concessionária de energia, mas a grande maioria são permissionárias, né? E tem um papel aí de distribuir energia, estando aí embaixo da ANEEL, obedecendo as legislações, as resoluções da ANEEL, né? Agora, nos últimos anos aí como permissionária. Nos últimos anos não, já tem alguns anos, né? Na verdade, esse processo começou em 2008, né? Em 2008 começou esse processo, onde as cooperativas de energia começaram a se adequar, segundo a legislação da ANEEL, se tornando permissionárias. Mas nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né, Maurício? Sim, professor. Porque a gente começa hoje a falar das normas técnicas das cooperativas. E hoje, Maurício, eu me sinto aqui muito grato, né, por conta de ter feito parte desse processo lá em 2008, quando iniciou esse processo das cooperativas se tornarem permissionárias. Por conta disso, foi necessário que elas elaborassem as suas normas técnicas, e nós tivemos a felicidade de participar desse processo. Lá em 2008, 2009, né? A primeira equipe lá que começou a desbravar isso em Santa Catarina, no que diz respeito às cooperativas de energia, nós tivemos a grande felicidade, né, de participar daquela equipe, Maurício. Então, quando falamos de normas da FECOERUSC, a gente tem lá no coração, né, uma alegria particular por isso, Maurício. Que show, professor, que show. E tem até, professor, eu acho que o professor botou aí na apresentação, tem uma fotinha do pessoal, né, se reunindo, falando e conversando sobre... e se eu não me engano, a gente vai falar justamente de uma dessas normas, que é a FECO S02, né, professor? E, enfim, professor, o que é a FECO S02? É uma norma da FECOERUSC, né? Explica para nós um pouco melhor, professor, o que é essa norma e mostra essa fotinha aí que o pessoal já deve estar curioso. Opa, vamos lá então. Bom, hoje a gente vai se ater à primeira parte da FECOERUSC, quase que 50% da norma, 40%, fala sobre EPI, certo? Então hoje vamos nos atentar à parte de EPI. Mas a norma da FECOERUSC, ela é mais ampla, essa FECO S02, ela é um manual, na verdade, né? Manual e procedimentos de segurança, EPI, EPC e acessórios. Então ela vai além da questão dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Mas hoje a gente vai fazer a primeira parte, não vamos conseguir falar sobre toda a norma, mas pelo menos 40% da norma a gente vai estar apontando aqui nessa aula, certo? Bom, como o Maurício falou, né, nós tivemos aí então a alegria, a grata satisfação de fazer parte desse processo da elaboração das normas técnicas da FECOERUSC, ou seja, elaboração das normas técnicas das cooperativas de Santa Catarina. Essa foto aqui é uma foto de 2009, né? Lá por 2008 eu fui contratado, né, por uma instituição, a instituição, né, que foi contratada pela FECOERUSC, me contratou para que eu pudesse ali ser o engenheiro responsável pela equipe que queria desenvolver, já estava desenvolvendo, esse processo começou em 2007, 2008, né? 2008 eu fui contratado para a gente ser o engenheiro responsável da parte elétrica, né? Pelas normas técnicas da FECOERUSC. Então assim, ó, pela elaboração das normas. Como é que a gente fazia isso, Maurício? Maurício, era muito legal, cara, era muito legal. A gente, uma vez por mês, nós nos reuníamos com os técnicos, tecnólogos e engenheiros, né, com profissionais ali, né, mais experientes, né, das cooperativas. São 22 cooperativas, então cada cooperativa mandava seus representantes. Mandava ali 3, 4, 5, 6 representantes, junto com o engenheiro responsável da cooperativa. E a gente ficava o dia inteiro, Maurício, dia inteiro estudando normas. Nossa. Normas.
não é algo muito agradável estudar normas. Quem não gosta muito de ler, e nós brasileiros, né, por natureza, não temos o hábito tão saudável que é o da leitura, não temos tanto esse hábito. Então por isso, inclusive, Maurício, Sim. que a gente está fazendo este modelo que vamos apresentar para vocês, do estudo das normas, de uma forma extrovertida, uma forma mais dinâmica, né? Visto que é muito conteúdo, é muito texto. Então a gente aqui, a partir dessa aula, vai estar falando de normas técnicas, mas de uma forma muito interessante, dinâmica, extrovertida, onde você vai aprender aí, não brincando, né, mas aí de uma forma até descontraída. Bom, como que a gente fazia, Maurício, esse dia de estudos? Então, aqui você pode observar que existem grupos de estudo. Aqui está o nosso professor, aqui pela orelha, aqui eu acho que é o professor, pelo bracinho aqui, ó. Eu acho que é o professor Jusemar, certo? Professor Jusemar, hoje nosso professor do Portal CETEC também. Né? Eu aqui estava ainda mais magrinho, Maurício. Né? Eu estava aqui, então eu circulava nos grupos, porque cada grupo era um grupo de estudo específico. Né? Eu lembro que o Jusemar, uma das normas que ele contribuiu, ele era o líder, né? Nós aqui, esses de laranjas aqui, éramos os representantes da empresa contratada. E as demais pessoas eram quem trabalhava nas cooperativas, né? E contribuía com esse trabalho. Aqui meu amigo de costa, eu tenho quase certeza que é o meu amigo engenheiro Belmiro, né? Ainda conversei com ele hoje, meu amigo engenheiro Belmiro, ele estava aqui, ó. De costa, ele era o engenheiro responsável, né, por parte da FECOERUSC, na engenheiro eletricista, e eu, engenheiro eletricista, responsável por parte dessa instituição contratada. Não vou falar o nome dela aqui porque não tem essa liberdade, né? Ela não nos deu essa liberdade, então a gente não vai mencionar. Mas uma instituição de ensino, que eu trabalhei lá por muitos anos, eu fiz curso técnico, fiz pós-graduação, fui professor universitário, né? Uma instituição de ensino muito renomada aqui na região. E ela foi contratada para gerenciar, para fazer a gestão desse processo da elaboração das normas técnicas. Então, aqui cada grupo tem um representante dessa instituição e eu aqui representando, né? Eu aqui acompanhando todos os grupos. O Jusemar, eu lembro que ele, por um bom tempo, ele trabalhou na FECO D04, por exemplo, que era uma norma de baixa tensão, né? E aqui cada grupo falava sobre uma norma específica, né? Aqui, pelas pessoas que eu acompanho aqui, tem um engenheiro responsável aqui pela segurança no trabalho, se não me engano. Aqui, provavelmente, era uma norma de segurança, como a FECO-SE. A FECOERUSC, ela tem basicamente 3 tipos de normas. As FECOS-D, as FECOS-S e as FECOS-G. FECOS-D são normas de distribuição de energia. As FECO-S são normas de segurança no trabalho. E as FECOS-G de geração de energia. Então, cada grupo, né, ele pegava um tema e desenvolvia uma das normas. Vamos para frente aqui. E cada mês, Maurício, era numa cooperativa diferente. Era uma cooperativa, cada mês uma cooperativa sediava esse evento. Bom, o que a gente fazia? A gente pegava, levava um monte de norma. Tá vendo aqui essa mesa, né? Aqui ainda não foi dos eventos que teve mais normas. Eu lembro que depois isso aqui se estendeu. Aqui era começo de 2009. Teve lá em 2009, 2010, isso se estendeu. Eram muitas normas, muitas normas. Para que isso? Sim, porque a gente precisava elaborar as normas das cooperativas, mas tinha que estar embasado nas normas da ABNT, nas normas do Ministério do Trabalho, nas resoluções e portarias da ANEEL. Então a gente tinha que estudar, né? Todo esse grupo aqui estudava toda essa legislação, essa normativa, essas resoluções. E também estudávamos as normas das maiores concessionárias do Brasil da época. Eu lembro que a gente estudou muito, né? Eu li muitas normas, né? Eletropaulo, CEMIG, CE, RGE. Daquela época, essas eram as concessionárias, né? E Celesc, e as cooperativas de Rio Grande do Sul também já tinham suas normas elaboradas. A gente também eu lembro de ter estudado essas normas. Então a gente estudava toda essa normativa,
para saber o que era legislação, o que estava em vigor, o que estava dando certo. E, a partir desse estudo, elaborava as normas da FECUERUSC, certo? Então, assim que acontecia esse processo de elaboração das normas técnicas da FECUERUSC, e tivemos aqui, então, o prazer, né? O prazer de participar. E hoje começamos, então, né? Imagina, é motivo de alegria, né? A gente começar aqui uma série de lives falando do que a gente considera aí um filho, né, Maurício? Considera um filho, né? Porque hoje, claro, as normas já foram efetivadas, já estão sendo, há anos, já estão sendo obedecidas por todas as cooperativas de Santa Catarina, e já foram revisadas, né? Estão sendo revisadas de tempos em tempos, né? Atualizadas. Então é muito interessante, foi muito interessante esse processo. Foram anos, Maurício, de muito aprendizado. Eu imagino, professor. Muito aprendizado. Mas como é que eu fui parar nessa equipe? Bom, eu já era professor universitário dessa instituição, dessa empresa contratada. E também era engenheiro responsável de uma concessionária aqui de uma cidade vizinha. Então a instituição precisou de um engenheiro responsável para a equipe, e como eu já atuava na instituição como professor universitário, e também era engenheiro responsável por uma concessionária, já tinha aí a especialidade na distribuição de energia, isso já em 2008, né? Isso aconteceu em 2008. Nessa concessionária de energia, eu comecei a trabalhar em 2002, certo? Em 2008, daí eu me desvinculei dessa concessionária para trabalhar integral nessa instituição de ensino, né? Onde a gente trabalhava ali diuturnamente, né? De manhã, de tarde, de noite, porque à noite a gente era professor universitário, e de dia a gente trabalhava aí nesse setor, nesse departamento que elaborava essas normas técnicas, Maurício. Muito interessante. Ah, professor, mas então, ó, antes de a gente continuar, vou deixar até o professor aqui na tela. O professor falou aí que era um grupo, né, que estava estudando, elaborando, enfim, construindo essas normas técnicas. Eu acredito que devia ter bastante profissional, e desde engenheiro, o próprio eletricista, né, da parte prática, eletrotécnico, enfim, sim, devia estar saindo faísca dessa papelada, né, professor? Imagina só, né, todo esse povo falando sobre eletricidade, sobre segurança no trabalho, que eram dois temas que sempre eram comentados, né? Sim. A segurança era caminhando em paralelo ali com outros grupos que falavam especificamente sobre eletricidade, né, baixa tensão, média tensão, geração, enfim. Pessoal, Maurício, o pessoal tinha gerações, tinha pessoal, alguns que estavam começando, né, ali como novos engenheiros, né, assim como tínhamos ali o pessoal que tinha pessoas profissionais que tinham 20 e tantos anos de experiência, 15, 17 anos de experiência. Então eram duas gerações, muitas vezes, né, ali conversando, discutindo, e esse pessoal das cooperativas de energia, esses técnicos, tecnólogos, como falasse, engenheiros, profissionais práticos também, né, que tinham ali 20 e tantos anos de prática e tinham muito a agregar nessa discussão, fazia com que esse dia fosse de muito aprendizado. Bom, esse pessoal trazia todo esse conteúdo para a discussão, e nós pegávamos essas informações e depois a gente compilava isso, né? Depois era formatado, né, no formato de norma técnica, editava, trazia novamente na próxima reunião para análise de todo esse grupo. Aquilo que tinha que ser desenhado a gente levava para desenhar lá na instituição, tínhamos os cadistas que desenhavam, mas depois voltava esse conteúdo para que os profissionais aprovassem definitivamente. Então era dessa forma que funcionava. Eles traziam todo ali aquele conteúdo, essa bagagem de muitos anos, né, de cooperativismo, né? As cooperativas hoje estão aí com 50, 60 anos de vida, né? Imagina só, né, quanto conhecimento envolvido, né, nesses grupos, né? E assim funcionava, né? O aprendizado era absurdo. Nunca eu aprenderia, né, numa faculdade o que eu aprendi ali, o que nós aprendemos juntos ali, né, com esse pessoal de excelente gabarito, Maurício. Realmente foi algo assim que talvez eu não vá viver novamente, né, por conta de ter tanta gente, tantos profissionais, né, discutindo temas tão relevantes. E chegando no resultado que é a formatação, né, dessas normas que nós temos hoje aí, estado afora, estado de Santa Catarina e todas as cooperativas de Santa Catarina.
Foi, realmente, não tem palavras para expressar, Maurício. Foi show de bola. Parabéns aos profissionais. É isso aí.